Olá, meus nobres inscritos, membros, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Ai, tio Spook, hoje é dia de o quê? Spook Murder Houses. A playlist. Cara, como eu gosto dessa playlist, eu fico todo empolgado. Eu quero saber quem foi que pegou, matou, quem que roubou. Foi o Coronel Mostarda na biblioteca com o candelabro, eu tenho certeza absoluta. Brincadeiras à parte, para quem acompanha o canal sabe muito bem o quão delicado é essa playlist e até onde a gente pode ir com as análises, tá? Para aquele que caiu de paraquedas agora, tio Spook, quem é você? O que você faz? Oh, não sei, oh, pelo amor de Deus. Procurem saber, explorando o conteúdo publicado no canal, galera, é sério mesmo. Caiu de paraquedas? Tem milhões e milhões de playlists, nós temos acho que 34, 35 playlists com todo o conteúdo, desde quem eu sou até cada tipo de vídeo, explicando. Os primeiros vídeos geralmente a gente dá um disclosure, fala sobre o que é a ideia, a proposta de cada playlist para que vocês possam saber, ok? Então não façam julgamentos sem antes ler o livro. Tem gente que só lê a sinopse do livro e já sabe o que aconteceu, sabe tudo do livro. Não, a gente tem que ler, tem que estudar e tem que buscar saber. Então, quer saber sobre o canal do teu Sprooks aqui? Vá estudar, ou seja, pega as playlists, destrinche as playlists, entenda qual é o objetivo do canal, quem eu sou, minha formação acadêmica, da onde eu vim, para daí sim fazer o seu julgamento, ok? Geralmente a gente julga antes de saber de quem nós estamos falando. Acontece, não é mesmo? Mas vamos lá, hoje é dia de Murder Houses, e quando acontece Murder Houses, você sabe que o Sprook aqui ficou louco. É uma das playlists delicadas, sem dúvida nenhuma, tá? Então, para vocês saberem os critérios de análise, assistam o primeiro vídeo dessa playlist para entender o que a gente pode ou não analisar. E se vier mensagem de Hitler, campo de concentração, coisa nazista, atrocidade, coisas desse tipo, eu vou denunciá-lo ao YouTube com o maior prazer do mundo, tá bom? Todos os dias a gente recebe solicitações de análise de atrocidades e coisas realmente que a gente não faz a menor questão de trazer para cá, mas as pessoas parecem que é assim, né? No botico dos outros é refresco. Então, a gente tem um critério muito rigoroso de análise e a gente vai mantê-lo desta maneira, tá bom? Vamos analisar essa história, quem me mandou, tem muita gente que acabou me mandando esses vídeos agora, eu acho que é o Edson. Esse aqui acho que foi do Edson. Bora ver esse documentário e vamos ver o que é isso. A gente vai analisar juntos, ok? Ok. He was the 15th richest person in Canada. Ele era a 15ª pessoa mais rica do Canadá. O áudio tá baixo aqui, mas beleza. She was a top philanthropist. Ela era uma filantropista. O nome deles era Barry e Honey Sherman. Now murdered in their home, found side by side, strangled, Nossa. bound to a railing next to their indoor pool. Eles foram mortos dentro de sua casa, caramba, olha o tamanho disso aqui, não é mesmo? Estrangulados. Os dois, estrangulados. Isso aí tá cheirando a um crime. Bom, se não houve furto, não houve roubo de nenhum objeto, notadamente, então era questão pessoal. Crime passional? Quem sabe? Crime business, negócios, empresas? Quem sabe? Afinal, o 15º homem mais rico do Canadá poderia estar enfiado em alguma coisa. Both Honey and Barry Sherman were in fact targeted. But targeted by whom? He had a long list of business enemies. Olha lá, ele tinha uma longa lista de inimigos de negócios. They're out to get me. I'm surprised they haven't knocked me off already. Or could it be murder most personal? For somebody to go to their house and murder the both of them, it was personal. Que isso, é o João Dória de lá? Olha o João Dória deles. Não, eu tenho certeza, porque nós somos um empresário, mas aqui nós somos um empreendedor. Ele falou, o crime realmente foi business, foi negócio. Alguém acho que não gostou muito de fazer negócio com o cara. And was it a hatred that simmered for years? I probably had reasons.
to lash out, to do the dirty deed. Did you kill Honey and Barry Sherman? Olha que só. Os caras estão aparecendo de uma maneira monstruosa. É, né? Não, mas você gostaria. O cara lá é muito engraçado, né? Porque assim, quando a gente faz essas análises dos pontos de energia dos indivíduos, o que acontece você pode mentir tranquilamente, mas o seu corpo não mente. Suas emoções, você consegue controlá-las até um limite. Depois disso, elas também não vão mentir. O que acontece no Oriente, existem técnicas que permitem você, por meio da sensação, vamos colocar dessa maneira, você consegue perceber pontos de energia do corpo do indivíduo e cada ponto de energia reage fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Existem formações no Oriente para que você possa se desenvolver como um clarividente, um sensitivo, um cara realmente que tem habilidades e capacidades intrinsecamente ligadas a certas religiões no mundo, principalmente o budismo e as escolas hindus. Na medicina tradicional chinesa, existem os grandes mestres acupunturistas que também desenvolvem essas habilidades para poder sanar enfermidades, ok? Afinal, a medicina alternativa ela é alternativa só para nós, porque lá ela não é alternativa, ela é medicina real, tá? É curioso, né? Aqui é alternativo, mas lá é válido. Então, o que acontece? Nós temos milhões e milhões de pontos de energia ao longo do nosso corpo, de acordo com a própria medicina tradicional chinesa. Esses pontos eles vão ser correlacionados tanto fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Existem critérios espirituais? Existem. Mas, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado quando analisamos sobre a ótica espiritual do indivíduo. Afinal, em grande maioria, não foi o cão que botou para nós beber, ok? Quem entendeu, entendeu. Ou seja, os crimes não são cometidos pelo mundo espiritual, e sim pela própria natureza do indivíduo. Ou seja, nós temos uma natureza dual, nós temos uma natureza agressiva, nós temos uma natureza limitada. Se alguém passa sobre os seus limites, sobre suas barreiras, você tende a ter uma ação, uma reação mediante a outras atitudes de terceiros. E é isso que às vezes acaba nos condenando. Então o que acontece? Todas as pessoas envolvidas, elas vão ter uma representação natural mediante uma pergunta. Você matou Barry? E essa pessoa, por exemplo, quando você questiona ela vai liberar o primeiro impulso, que é eu tive vontade, mas não fui eu. Esse eu tive vontade, ele é reflexo de muitas coisas. No corpo físico, ele é manifestado pela will, que seria a vontade, o desejo, algo motivador. No corpo emocional, ele lembra, por exemplo, tudo aquilo de negativo que a gente passou dentro de uma situação. Por exemplo, existem pessoas aqui que os pais agrediram quando você era criança, ok? Acontece. Os pais antigamente educavam os filhos à base do chinelo. Quando você lembra do seu pai em decorrência a esse tipo de atitude, você carrega uma emoção. Essa emoção é uma emoção de tristeza pelas atitudes que seu pai teve com você em uma certa época. Hoje, claramente, essas emoções elas são apaziguadas por uma questão de eu mereci ou uma questão de, ok, eu entendo meu pai, eu perdoo meu pai pelas atitudes dele. Ok? É o controle que você faz sobre suas emoções. Nesse caso, a pessoa ela exterioriza a sua emoção, mas na verdade, quando exterioriza essa emoção, ele pode falar, eu tive vontade, mas não fui eu. Ok? Muito bem. O que indica o não fui eu? De novo, para a gente poder fazer uma ação, né, ter realmente essa ação, a gente tem que ter a ideia, a emoção e aí sim a ação. A ideia, nós criamos formas de pensamento de como eu vou matar um indivíduo. A emoção diz, eu tenho motivos suficientes para matar um indivíduo. E o corpo diz, eu vou mover todo esse conjunto de pensamentos e emoções para conduzir a ação de. Ok? Falando bem simples para vocês entenderem. Ele pode ter motivos. Ele pode sentir os motivos e ele pode agir de acordo com os motivos. Eu estou apontando nessas partes porque essas partes condizem exatamente com o que eu estou falando. As formas de pensamento sobre como eu mataria, a emoção dizendo sim, eu tenho motivos para, tá?
Geralmente a gente concentra as emoções na região do peito, mesmo os médicos falando que o coração não sente, afinal é um órgão, e a função desse órgão é simplesmente bombar o sangue no corpo humano. Nós temos as emoções. Essas emoções, a gente geralmente quando sente os traumas de emoção, a gente sente aonde? Na região do peito, tá? Fui traído, você sente a falta de ar e o aperto no peito. Ai, eu fui traído. É notório como essas coisas acontecem, tá? Então a somatização desses pensamentos destrutivos acontece nesses órgãos. Por exemplo, traumas emocionais gera diabetes. E gera mesmo, tá? Então afeta toda essa região do peito. Então as emoções inferiores, elas são medidas de acordo com alguns pontos de energia que são mensurados nessa região. Ele tem motivos de sobra para fazer isso, tá? Ele tem muita coisa, muito rancor desse cara, ele tem muito rancor guardado de situações passadas e que realmente causaram enfermidades a esse indivíduo. Eu não sei o que é, a gente vai ver junto, mas ele carrega sim fatores motivacionais suficientes para poder fazer mal a alguém, tá? No caso do Barry e da Honey Sherman. Eu não sei se ele foi passado para trás em negócios, se o cara foi cruel em negócios para com esse indivíduo, mas houve realmente um incômodo muito grande emocional e é trazido isso. Outra coisa, quando ele lembra o nome Barry e da Honey Sherman, ele gera um desequilíbrio de sistema nervoso. O sistema nervoso dele fica abalado, tá? É algo que tirou o sono dele realmente, é algo que afetou ele. O fato é, o que condenaria essa pessoa? A ação e não pensamento. Porque hoje todos nós pensamos realmente e carregamos essa raiva de alguém. O que é intrinsecamente ligado é só a natureza normal, natureza humana. Não tem como escapar disso. Nós amamos, nós odiamos. Tem certas pessoas que nós não nos damos bem, mas isso não é um motivo suficiente para você matá-la. Mas eu tenho certeza que todos que estão assistindo esse filme já pensaram sim em matar alguém. Pensar, não fazê-lo. Ok? De novo, eu não estou condenando ninguém. Mas a vontade dele não foi feita. Então ele não tem esse descarrego da vontade ou algo que levou ele realmente a cometer essa ação. Porque se eu chego para uma pessoa e falo, você cometeu o crime, se ele realmente fez isso, todos os pontos eles vão aumentar, vão mostrar-se, vão realmente se apresentar para qualquer sensitivo. Por quê? Porque ele demonstra toda a lembrança da vontade, do desejo e a ação. Então os pontos de energia eles vão reagir de acordo com a situação passada. Nesse caso, não tem como, mas ele sim tem motivos e ele sim tem pensamentos para isso. He had reasons to lash out, to do the dirty deed. Did you kill Honey and Barry Sherman? I'm Bob McEwen. On this edition of The Fifth Estate, the mystery of the Sherman murders. Quem matou? Rapaz, a moça tá esticada. Toca It could have been Raul. mistaken for a state funeral. A mayor, a premier, and the prime minister. A fitting tribute to two of Canada's wealthiest and most generous citizens. Poxa, olha o turbante do Thousands cara. saying goodbye to billionaire businessman Barry Sherman and his wife Honey Sherman, the philanthropist. Their son Jonathan put into words what many saw as his parents' special partnership. Que coisa, né? É um crime muito cruel. Você imagina, o cara, ele era o 15º mais rico do Canadá. Todos são possíveis assassinos. Todos. Família, sempre, né? Porque como lida com herança, a gente já viu muitos desses crimes sendo acontecidos, né? Até mesmo na televisão, todo mundo vê isso. É uma maneira, obviamente, dos filhos conseguirem dinheiro rápido, matando os pais. É herança, né? Mas a polícia pega rápido isso. Segundo, crimes passionais, relações extraconjugais, o que acontece. Mas para enforcar o casal, notadamente eram 2 pessoas. Não poderia ser uma só. Eu acho que provavelmente 2 pessoas que tiveram acesso à casa. A casa não deve ter sido arrombada. Eles provavelmente foram convidados a entrar na casa. Então eram pessoas ligadas à família. Ou eram pessoas de negócio ou família.
You were like a lock and a key, each pretty useless on your own. Ah, tá bom. But together, you unlocked the whole world for yourselves, and for us, and for so many others. And there also were unvarnished memories about how stubborn Barry Sherman could be. He could project arrogance. With Barry, it was no bullshit. Olha só, ele tá falando que ele poderia projetar arrogância, mas isso daí pro Barry não passava nada de mais de uma idiotice, né? Então, tipo assim, ele podia ser arrogante sobre os olhos de outros, mas para ele isso daí não era nada demais. Pretty much all of the time. Na sua grande maioria do tempo. Fond reflection on everyone's mind was an unspoken question. Uma pergunta, né? Quer dizer, muitas pessoas me questionam dizendo, tio Spook, será que quando uma pessoa morre, ele pode ver o seu velório, ele pode ficar preso ao seu corpo? Pode. Dentro do judaísmo tem uma coisa muito interessante e que quando eu frequentei sinagoga e adquiri certos livros dos rabinos que falavam sobre a alma, porque eles acreditam em reencarnação, tá? Eles acreditam sim em reencarnação. É engraçado, né? A maioria fala, não, porque reencarnação não tem na Bíblia, mas engraçado, era do povo hebreu. Do povo hebreu é o Velho Testamento, eles acreditam em reencarnação. O fato é o seguinte, quando acontece o enterro de um judeu, eles usam como uma forma de marcar a memória do falecido. O que é marcar a memória? Vamos supor que você precisa dar um recado para uma pessoa. Você vai e manda uma mensagem para a caixa postal do telefone da pessoa e a pessoa fica sabendo quando ela pegar o recado. Ok. Quando acontece um enterro judeu, né, de uma pessoa pertencente ao judaísmo, eles colocam 7 pedrinhas em cada um dos dias da semana em cima da lápide, do tombstone, né, a lápide. Isso faz com que a pessoa que faleceu fique sabendo exatamente o que aconteceu e o momento correto dele partir. Por que 7 pedrinhas? Porque tem a ver com os 7 dias da semana, tem a ver com as 7 velas e tudo mais. Então o cara vai lá e coloca 7 pedrinhas, no 7º dia a alma sabe que está no momento de partir, é o momento dele entender que ele se foi. Tá? É muito legal esse rito que eles fazem. Então não necessariamente o indivíduo fica preso ao seu corpo ou a esse processo. Depende de cada indivíduo, mas está ligado intrinsecamente à crença deles, tá bom? Who killed Barry and Honey Sherman? Tio Spook, mas eles estão aqui? Não, mas existem outros seres que estão aqui, tá? Vamos lá. Em cima do púlpito existem certos obsessores, sim, que estão espreitando o corpo. A gente já abordou isso, já entramos nesse critério em todos os murder houses e até me surpreendeu porque no primeiro que eu fiz análise abriu um mundo novo para mim. Eu até agradeço a ideia de ter essa playlist tão reluzente no canal, tá? O que acontece? De novo, não necessariamente o morto está aqui olhando para o seu corpo, ok? É uma variável, pode ou não pode. Vai depender de milhões de fatores da consciência do indivíduo, tá? Isso responde muitas perguntas de pessoas do canal. Mas o que acontece com o corpo em decomposição? O corpo em decomposição, ele começa a acelerar um processo de decomposição, obviamente, do corpo físico do indivíduo morto. Então, todos os órgãos, como não tem mais a entrada e saída de sangue, os fluidos e tudo mais, de uma maneira mais orquestrada, como funciona, os órgãos começam a entrar em decomposição e essa falência dos órgãos começa a liberar gases, começa a liberar substâncias junto ao seu redor. Só que nessa também é liberado certas substâncias que são intrinsecamente ligadas à energia espiritual que envolve os órgãos. Isso já foi relatado por um médico havaiano em um dos livros que eu li, que falava exatamente sobre a habilidade dos clarividentes em observar a energia de um órgão trabalhando.
E isso gera essa energia de um órgão trabalhando, seja um estômago digerindo o alimento, o pulmão respirando, um intestino processando a etapa final de um alimento, ele gera uma vibração. E essa vibração, de acordo com esse médico, não é médium, médico havaiano, significava que o corpo de energia, o corpo áurico, estava sendo observado. Então, à medida que esse processo natural do corpo humano de trabalhar os seus órgãos vai sendo realizado, a energia ela vai se manifestando ao redor, como, obviamente, uma energia espiritual. E aí gera a possibilidade do conceito do corpo de energia ao corpo áurico, tá? Tudo isso é trazido por um livro de um médico havaiano e não médium, tá? Então os seres, eles estão exatamente no canto, mas eu não sei se vai dar pra gente pegar... Barry Sherman could be. Tá? Ele tá aqui, ó. A gente tem um exatamente aqui, tá? E ele tá espreitando o corpo. Ele tá aqui. Geralmente esses seres a gente encontra muito em cemitérios, porque onde essa energia entra em decomposição, né? Ela vai sendo jogada na atmosfera e esses seres são meio que... eu não sei o que eles são em sua essência, mas eles são os Dead Eaters, né? Os comedores de mortos, da essência dos mortos. Eu não sei. De novo, o mundo espiritual ele vai se abrindo cada vez mais à medida que a gente vai analisando e estudando esses casos. E aí a gente consegue entender melhor o que acontece nesse período. E quando você morrer, meu pequeno gafanhoto, você vai lembrar de mim, eu tenho certeza, porque vai que a sua alma se defronte com um Dead Eater, né? Um comedor de morto aqui. E ele está exatamente aqui, mas a gente tem outros também aqui no lugar. Mas a priori, tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar onde estava. And was the target campaign called 16,000 back to work. Pronto. When they were last seen alive, 8 days before, all seemed well in the Shermans' world, with imminent plans to spend the holidays in Florida with family. Eles iam passar o feriado na Flórida. Que maravilha. Leva eu. Usual that morning, Barry Olha o left carrão. for a 20-minute drive to work in his 1999 Mustang convertible. 1999 Mustang generic Convertible. manufacturer Apotex was known to arrive early and leave late. Bom, eles foram no rolê de carro. Antes de ir para a Flórida, eles passaram para ver a empresa. Later that afternoon, his wife Honey drove her SUV to meet him at the office, where they discussed plans for their new 16,000 square foot mansion with their architect. Olha só isso, eles tinham uma mansão de mais ou menos 16 mil metros quadrados. Tá? Então, assim, o cara tem lá a empresa dele, é uma empresa indústria farmacêutica, business, grana, money, din-din, né? E aí ele foi lá, em seguida foi a mulher dele para discutir sobre a mansão de 16 mil metros quadrados. Architects. The plans included indoor and outdoor pools, an elevator, a gym, and an event room. Que nojo, não é mesmo? Tinha tudo na casa, tudo. Tinha uma After Disney lá meeting with dentro. the architect, Honey left Apotex in her champagne-colored Lexus. Barry to follow later. Bom, eles saíram tarde lá. Return trip down the highway towards home. Barry Sherman had a lot on his mind. He was under investigation for improper political fundraising. Was cooperating. Eles já estavam sendo investigados por, vamos dizer assim, um levantamento de fundos, improper political fundraising, que seria um levantamento de fundos de maneira ilegal, mas talvez por uma questão política. With police in a criminal fraud probe. Eles estavam envolvidos em fraude fiscal, fraude política, tinham coisas ali de maneira ilícita, não é mesmo? Bandidinho! And was the target of a bitter family feud that threatened to destroy his legacy. What's more, it would be the last time he would ever make that familiar drive. Aí eu acho que já era a última vez que o pessoal ia vê-lo vivo, hein? Olha. 2 days later, 2 their dias real estate depois. agent made a gruesome discovery.
The Shermans' bodies were found side by side, their necks tied with belts to a railing by their indoor pool. E aí o que acontece 2 dias depois, os corpos foram encontrados mortos, sufocados pelo seu próprio cinto, amarrados pelo seu cinto, né? Eu não sei se o cara sufocou com o cinto ou se ele estrangulou e amarrou com o cinto de cada um, ou seja, cada um morreu ali com as carças caídas, né? Como diria minha avó. Eles foram encontrados aqui nessa magnífica piscina, que pode ser sua mediante um pagamento aí, né, não sei quanto custa, uns 20 milhões de doletas para a aquisição desta linda mansão. A violent end to the lives of 2 remarkable Canadians. But also so much more than that. The killing gruesomely staged, husband and wife strangled and left splayed together. A taunting scene with the essential question unanswered. Who hated them enough to do this? Quem realmente odiava eles para fazer tudo isso? Ou concorrente ou família. From the beginning, it was clear Barry Sherman was driven to succeed. His father died when he was just 9 years old. But he was smart, very smart. He entered university at 16, studied engineering at U of T. Então vamos lá, ele está trazendo a história do cara, né? Ele criança ainda, o pai morreu quando ele tinha 9 anos de idade, aos 16 anos ele foi estudar engenharia numa universidade. Depois disso ele se graduou também no MIT em Boston, que é a maior universidade de engenharia do mundo, né? Still a teen, he started learning the generic drug business from his uncle, Lou Winter, who owned a Toronto company called Empire Labs. E aí ele ingressa nessa ideia da indústria farmacêutica, que era do seu tio Lou. Lou Winter's son, Cary. Esse aqui é o filho dele, né? O Cary. Então é o primo de Barry. Barry lost his father when he was 9, and my father, Uncle Lou, took him under his wing and actually brought him into the business and gave him a summer job and I guess taught him the world of generics. Tá, então nós tínhamos ali parentes envolvidos. Empire Labs, and through a series of shrewd corporate moves, was soon on his way to control of the corporation that would become Apotex, the largest generic drug company in Canada. Generic drug manufacturers essentially make copies of medication produced by brand name companies. O que ele fazia eram remédios genéricos, então ele fazia cópia de remédios e, obviamente, por um preço bem mais barato, colocava no mercado. Então, notadamente, ele ganhou muita notoriedade lá patenteando, não diria patenteando, mas copiando patentes, né? Pode ser ilegal de alguma hora, mas acho que a lei canadense permite isso. Sherman saw himself as an underdog up against Big Pharma, who were gouging Canadians with high drug prices. And he wasn't averse to making his opinions known in public, like here in 1986. The multinationals are simply parasites that come into Canada, set up branch plants simply for the purpose of exploiting our market to the maximum for their own benefit. It was a true street. Caracoles, o cara era cruel, né? Então, assim, ele chamava os outros de concorrentes, né? Os concorrentes de como parasitas. Então, muitos iam lá explorar o mercado canadense e eram simplesmente parasitas. E o cara tinha uma visão bem complicada com relação ao mercado, né? Ou seja, de vez ele veio como uma oportunidade de negócios, poder explorar cada vez mais o nicho, ele via como inimigos cruciais. Fight. Aubrey Dan's family ran Canada's other generic pharmaceutical company, Nova Pharm. Esse cara era dono da Nova Pharm, outra empresa de remédio genérico. He recalls Sherman as a ruthless competitor. Ele chamava o cara de um cara, um competidor desleal, chamava o Chairman, o Barry Chairman. Always kept our eye on him because he always wanted to push it to the maximum and see what he could do. And there are times where he was greatly rewarded, and there are times where he pushed it too much. But he also was a man unafraid of making enemies, famous for his lawsuits. Hundreds of them that became Sherman's go-to weapon in that industrial street fight. On one side, Big Pharma, protecting their patents. On the other side, the cheaper generic knockoffs, muscling in on their territory, with billions of dollars at stake. All over the office there are stacks of
documents related to litigation, filing cabinets full of them all over the floor as well. She used to tell me when he would win a lawsuit, oh, I lost this one, or I would win this one, and I couldn't keep up. I think he relished in that, beating the brand name companies. O problema é que a competição era tão desleal e assim, ele falou que o outro concorrente falava que ele puxava as coisas até o limite, seja uma questão de preços muito baixos para certos medicamentos e preços altos para outros, devia ser uma coisa bem exatamente política, e ele poderia até agir de uma maneira influenciando políticos para ir contra outras companhias que, sei lá, fossem empresas competitivas estrangeiras, e aí houvessem sanções, seja com relação a impostos e muitas outras restrições para o mercado canadense. Então ele era um cara muito agressivo, ele era um cara bem desleal e era um cara que assim estava criando inimigos, sabe? Author Jeffrey Robinson investigated those big pharma wars more than a decade ago. He was hated by Big Pharma. He was as big as it gets in Canada, and he was a major player in North America. Ele era um dos maiores players, né? Umas maiores companhias na América do Norte e muito odiado pela nova Pharma aí, né? So that he had enemies all over the place. Ele tinha muitos inimigos ao And longo for some of his de big todo pharma lugar. enemies, it got personal. Big Pharma, não é Barry Nova Pharma, Sherman, Big their Pharma. target, hiring private investigators to try to sabotage him. They were trying to plant something on. And it turns out that the orders have been given either to put kitty porn in his pocket or a kilo of cocaine in his trunk, something like that. Olha isso. Reconheço caras no Brasil que fazem esse tipo de coisa, viu? O negócio ficou tão sério, que tentaram levar ele a crimes. Então, colocarem provas falsas, imputação de crimes, colocar droga em sua casa e ligar para a polícia, falar o cara tem droga em casa. Tem gente aqui que faz isso no Brasil, viu? Eu fiquei sabendo aí que tem gente que gosta de destruir a imagem de terceiros fazendo esse tipo de imputação de crime falsa. Mas deixa quieto. Nesse caso aqui, infelizmente, quer dizer, uma pessoa, por mais que ela seja ruim, cruel, ela obviamente não merecia ter um fim desse tipo. Afinal, eu não sei até onde também ele agia de uma maneira ruim, mas desde que ele não afete a vida de um indivíduo, negócios são negócios, indivíduos são indivíduos. O que eu estou fazendo é agir sobre negócios. Vamos brincar. Ou seja, eu tenho uma empresa, você tem sua empresa, vamos fazer guerra de preço, vamos fazer guerra de mercado, né? Vamos ver quem realmente consegue atuar em que bairro, em que lugar, em que área aqui do Canadá e dos Estados Unidos. Se você não gosta e não consegue competir comigo, você se vende a mim, tá? É o fair play das empresas. Isso a gente vê em todo lugar, em todo mundo. Nós, como consumidores, não prestamos atenção muito nisso, mas quem está inserido dentro do contexto de empresas, o marketing, né, a área de negócios e tudo mais, pena bastante para poder se perfazer mediante os seus competidores. Nesse caso aí, a briga ficou tão desleal que foram na pessoa do cara, ou seja, para quebrar a empresa, eu vou pegar o dono da empresa e não necessariamente agir sobre os produtos que ela está fazendo, mas sim levar o cara para a bancarrota, para a cadeia, desmoralizando ele publicamente. A imputação de crimes. To compromise him and take him completely out of the game. Sherman's cousin, Carrie Winter, remembers his reaction. And he told me in his office one day, he says, you know, they're trying to set me up, he said. And then I went, get out of here, Barry. He goes, oh, I'm serious. I'm serious? They're trying to frame me up. Olha lá, quer dizer, o próprio primo dele, né, que seria o filho do tio Lou, Uncle Lou, que cuidou dele e cuidou do Barry Sherman, falou, cara, você sabia que estão tentando te, né, imputar crime e tudo mais? Né? Quer dizer, já era sabido que estavam sendo situações armadas. And Big Pharma kept coming after him. One major company hired spies to pose as Apotex employees to collect dirt on Barry Sherman. Olha lá, os caras já iam... Detectives having lunch behind the factory on picnic tables, watching what was coming in and out of the back door. So he was very cautious. But under Sherman, Apotex could play hardball too.
A recent court case alleges that one of his top executives had an affair with a woman in a rival company. Nossa, os caras são pesados. Então vamos lá, o cara sabia que ele tinha gente seguindo ele e que cedo ou tarde iriam tentar incriminá-lo. Então o cara era esperto, o cara vivia na teoria da conspiração, não é mesmo? Alguém está me seguindo, eu tenho certeza disso. E aí ele percebeu que tinha movimentação, detetives e tudo mais, e ele resolveu dar o troco. Então ele começou a expor também as pessoas da empresa concorrente, inclusive deixando público casos amorosos que diretores dessa empresa rival estavam tendo, ou seja, casos extraconjugais, né? As vergonhas começam a aparecer, não é que o Sprucks é verdade. Ended up with thousands of pages of trade secrets. Apotex has called the case frivolous. It may sound like something from a spy thriller, but Sherman was convinced his competitors were out to get him. Private sector, the good, the bad and the generic. Esse aqui é the good, the bad and the ugly, mas é the good, the bad and the generic. Então a briga começou a sair no jornal, não é mesmo? Em 2001, 28 de outubro. Jornal o quê? Isso aqui é o Times, New York Times. Once told the New York Times, Mr. Sherman has received death threats. Olha lá, o Sr. Sherman estava recebendo, então, mediante a isso, a essa briga, né, que é o ad hominem, não mais as empresas, mas sim as pessoas, ele tinha recebido uma ameaça de morte. Quem será que matou? Será que foi o Coronel Mostarda realmente com o candelabro na biblioteca? Logo, logo saberemos. Vamos para a minha pausa sapeca, porque já deu aqui mais ou menos 36 minutos de vídeo. Não vou transformar isso aqui numa série de Netflix, gostaria, porque é muito louco. Mas a gente vai fazer aquela pausa agora para continuarmos na sequência. Eu quero saber quem foi o assassino e vocês também, eu tenho certeza disso. Bom, como recados finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo Tio Spook Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para, por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional. Nós complementamos a medicina tradicional, tá bom? Métodos para procedimentos para problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais e as limpezas de casa, como visto em duas playlists aqui do canal, depoimento dos pacientes e a playlist de limpeza de casas. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail. Não é São Longuinho, não é 7 ondinhas, não é... Gente, é só um único e-mail, que é para o limpezadecasas@gmail.com. Se você não mandar o e-mail para esse endereço, ele vai ficar perdido, ok? Nos outros endereços de e-mail tem outra finalidade, tá? Então, a finalidade para tratamentos é somente no limpezadecasas@gmail.com e tudo é feito à distância, tá? Até mesmo pela quarentena e outras situações que nós já conversamos em vídeo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você vê aqui embaixinho, tem uma plaquinha escrito Seja Membro. Você dá R$8 e a gente continua firme e forte aqui na plataforma. E o outro é pelo PayPal, que também encontra-se aqui embaixo. Você seleciona direitinho o link, como está aqui descrito, coloca no seu navegador da internet e vai ser encaminhado ali para um link, uma página onde você pode doar qualquer valor. Por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, que é a nossa lojinha, contém todos os produtos e lembrancinhas do canal. Vejo vocês na continuação desses vídeos e bons sustos a todos nós.